Imagina descobrir que a pessoa que dorme do seu lado é um completo estranho com um segredo bizarro. Ou pior, que aquele jantar na casa de amigos não é uma simples reunião, mas sim uma armadilha sem volta. Hoje eu vou te provar que o cinema ainda sabe como explodir a nossa mente. Eu separei 13 filmes de suspense e mistérios absurdos. E presta atenção, o último dessa lista tem um final tão perturbador que vai te deixar encarando a parede no quarto por horas. Nada de filminho previsível onde você adivinha o assassino nos primeiros 10 minutos. Aqui a gente tá falando de mentes metódicas, detetives obsessivos, traições e reviravoltas que chegam a dar raiva de tão geniais. Pega a pipoca e já tranca a porta, porque a lista de hoje não tá pra brincadeira. A garota do trem. Sabe aquela mania de observar a vida dos outros e achar que é tudo perfeito? Em A Garota do Trem, a Rachel faz isso todo dia da janela do vagão, até que ela testemunha algo terrível e descobre que a mulher que ela tanto observava sumiu. O problema é que a própria Rachel tem apagões por causa da bebida. Ela não faz ideia se é a única testemunha do caso ou se ela mesma é a culpada de tudo isso. E por falar em não confiar em quem tá por perto, imagina que a ameaça agora é o seu ex, o convite. Imagina o clima pesado. Sua ex-mulher, que sumiu do mapa depois de uma tragédia, ressurge do nada e te chama para um jantar. É o que rola em O Convite. O Will vai na casa dela conhecer o novo marido, só que desde o momento em que ele pisa lá, a atmosfera é bizarra. Sabe quando o seu instinto grita que tem algo muito errado acontecendo, bem debaixo do seu nariz? Esse filme é uma panela de pressão prestes a estourar. Mas se você prefere um mistério com cara de jogo de tabuleiro de luxo, Entre Facas e Segredos. Um ricaço excêntrico morre na própria mansão e todo mundo da família é suspeito. Um clássico, né? Mas Entre Facas e Segredos vira esse clichê de cabeça para baixo. Com o Capitão América, o Chris Evans e o Daniel Craig investigando, a gente descobre que essa família é um verdadeiro ninho de cobras. É um roteiro muito inteligente que te faz de trouxa várias vezes. Se até agora você anotou pelo menos um filme da lista para ver depois, já deixa o like nesse vídeo, porque os próximos agora vão subir o nível absurdamente. Vivo ou morto, um mistério entre facas e segredos. Pois é, o Benoit Blanc voltou. Vivo ou morto é a mais nova investigação do detetive da Netflix. Dessa vez, um padre é assassinado. E o buraco é bem mais embaixo, envolvendo um esquema gigante. O elenco tá insano, com Josh Brolin e Mila Kunis. Se você é daqueles que gosta de tentar adivinhar o assassino antes do filme acabar, esse é um prato cheio. Só que sair pra investigar é uma coisa, mas e se o perigo for atrás de você até em um encontro? Drop A Ameaça Anônima. Pensa na cena. Você é viúva, finalmente toma coragem para ir num date com um cara da internet e no meio do jantar, seu celular começa a receber mensagens ameaçadoras. Pior, quem tá mandando te obriga a fazer coisas absurdas ali mesmo. É isso que rola no Drop, A Ameaça Anônima. A tensão inteira acontece na tela do celular e você fica agoniado pensando, quem diabos está mandando isso? Agora, agonia mesmo é descobrir que quem esconde um segredo terrível mora na mesma casa que você. A revelação é Harrison Ford, Michelle Pfeiffer num casamento impecável, mas só na superfície. Em Revelação, a esposa começa a ouvir vozes e a ter visões pela casa, e quando ela resolve investigar de onde vem essa assombração, ela esbarra num passado nojento do marido. É aquele suspense psicológico clássico de roer a unha. E já que tocamos em casas mal assombradas e plot twists que marcaram época, os outros. Esse aqui tem um dos finais mais icônicos de todos os tempos. A Nicole Kidman mora numa mansão isolada com uns filhos, que têm uma doença raríssima. Eles não podem ter nenhum contato com a luz do sol. A casa vive na escuridão absoluta. Mas quando os novos empregados chegam e as regras começam a ser quebradas, coisas terríveis invadem a casa. O clima é sufocante e o final, cara, o final. Mas falando em escuridão, tem gente que só trabalha à noite e não tem escrúpulo nenhum. O Abutre. Você já se perguntou onde vem aquelas filmagens sangrentas que passam no jornal de manhã? Em O Abutre, o Jake Gyllenhaal é um cara desempregado que descobre um mercado bizarro, filmar acidentes e crimes de madrugada para vender para emissoras de TV. Só que ele passa de um mero cinegrafista para alguém que começa a manipular
manipular os corpos nas cenas. É um filme desconfortável. Você odeia o protagonista, mas não consegue tirar o olho da tela. Mas e quando quem comete os crimes some literalmente do mapa? Memórias de um Assassino. Antes de ganhar o Oscar por Parasita, o diretor Bong Joon-ho fez essa verdadeira obra-prima. Baseado no primeiro caso de serial killer da Coreia do Sul, o filme mostra detetives correndo contra o tempo para achar quem tá matando mulheres na cidade. O contraste entre os métodos agressivos da polícia local e a frieza do detetive da cidade grande é frustrante e genial. Você sente o desespero deles na pele. E o que você faria se a polícia fosse inútil e a sua filha fosse levada? Os suspeitos. Até onde você iria por justiça? Os suspeitos coloca Hugh Jackman nessa situação devastadora. A filha dele é sequestrada, a polícia, liderada pelo Jake Gyllenhaal, empaca na investigação. O pai decide fazer justiça com as próprias mãos. O filme te destrói psicologicamente e te larga com um final tão ambíguo que você vai querer discutir com a televisão. Mas que tal sair um pouco do sofá e ir direto pro cinema para ver o Thor numa vibe totalmente diferente? Caminhos do Crime. O Chris Hemsworth guardou o martelo e agora é um ladrão engravatado. Ele tá nos cinemas agora com Caminhos do Crime. O cara faz o papel de um assaltante metódico que tá fazendo a limpa na famosa rodovia 101, lá em Los Angeles. E quem tá na cola dele? O Mark Ruffalo, fazendo um detetive obstinado, com a Halle Berry bem no meio desse fogo cruzado. As cenas de perseguição são dinâmicas, o som dos motores é absurdo. Se você curte um jogo de gato e rato adulto e estiloso, já garante o ingresso. Mas se você quer um jogo de gato e rato, onde o rato na verdade é um monstro, prepara o coração para esses dois últimos. Garota Exemplar. O casamento perfeito vira cena de crime. A esposa some bem no dia do aniversário de casamento. O marido, vivido pelo Ben Affleck, se torna o suspeito número 1 do país inteiro. O que parece ser só mais um caso investigativo vira o pesadelo de manipulação mais bem escrito dos últimos tempos. Cada revelação de Garota Exemplar te dá um soco no estômago. É controle mental puro. Mas se esse filme é um soco, esse último é um tiro no peito. Seven, 7 crimes capitais, 7 pecados, 7 execuções cirúrgicas. Morgan Freeman, há dias de se aposentar, e o novato, esquentadinho Brad Pitt, começam a caçar um serial killer que pune as vítimas usando os pecados capitais como inspiração. Gula, ganância, vaidade. Cada cena de crime é mais macabra que a outra. O clima do filme é sujo, denso, a cidade parece que tá sempre chovendo. E a revelação final, a famosa cena da caixa, constrói o clímax mais devastador da história do cinema. Se você nunca viu, para tudo que você tá fazendo e vai assistir. Se já viu, sabe que a tensão nunca envelhece. E olha, se a reviravolta de Seven te deixou com o estômago embrulhado, você com certeza vai querer clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!